O estudo, segundo explica a BBC News Brasil, um dos autores, Paulo Falco, professor associado do Departamento de Economia da Universidade de Copenhague, da Dinamarca, usou como ponto de partida o experimento natural a pandemia de Covid-19. No início de março de 2020, o principal campeonato italiano, a Série A, foi interrompido em um esforço para impedir a propagação do vírus e retomado no final de junho com jogos fantasmas, partidas disputadas sem torcedores no estádio. Assim como a Espanha, relato de intimidação racista contra jogadores são frequentes na Itália e amplamente documentados, segundo os estudiosos. Falco e dois outros colegas, Gian Piero Matera e Malto Casseri, decidiram testar então se as minorias mais comumente sujeitas a abusos experimentaram uma mudança de desempenho com estádios vazios. E constantemente, a partir de um modelo matemático verabásico, os jogadores da África que são mais alvo de assédio racial durante as partidas experimentam uma melhora significativa do desempenho quando os torcedores não estão mais no estádio, enquanto o desempenho dos jogadores de outras regiões não muda significativamente. Uma das regiões onde não houve mudança de desempenho foi a América Latina. Mas Falco ressalva que não analisou particularmente jogadores negro-latino-americanos que atuavam na primeira divisão do futebol italiano e diz suspeitar que o desempenho deles seria o melhor sem torcida, assim como os africanos. Dividimos os jogadores por origem. O que descobrimos é que, essencialmente, os jogadores que pertencem ao grupo mais frequentemente alvo de abusos, que são os jogadores de origem africana, e mais amplamente os jogadores negros, são os que tendem a jogar melhor com os estados vazios, assinala. Agora, quando se trata especificamente de jogadores latino-americanos, o que acontece é que esses jogadores, se forem negros, pertencerão à categoria de jogadores negros que achamos que geralmente não estão se saindo melhor. Acrescenta, o pesquisador lembra que a maioria dos jogadores negros da Itália provavelmente pertence a essa categoria. Jogadores de origem africana, haverá alguns jogadores negros latino-americanos, mas provavelmente não tantos. Mas se você me perguntar se obteríamos os mesmos resultados com os jogadores negros latino-americanos, tenho forte suspeita de que a resposta seria sim, mas só posso especular sobre isso, completa. Os números, porém, não nos permitem focar nesse grupo especificamente. O que eles nos permitem dizer é que, de modo geral, os jogadores negros tiveram melhor desempenho em estádios vazios, conclui. Segundo os pesquisadores, a Itália foi um caso ideal para esse estudo graças à disponibilidade de dados detalhados sobre o desempenho individual dos jogadores por partida. O segundo resultado do nosso estudo é que o desempenho melhora mais substancialmente entre os jogadores africanos cujas equipes foram sujeitas a ataques racistas antes do lockdown. Nossos resultados se enquadram em um quadro mais amplo que se estende para além do mundo dos esportes, segundo o qual indivíduos que pertencem a grupos historicamente discriminados apresentam pior desempenho do que seus pares quando a tarefa ocorre em um ambiente no qual o comportamento discriminatório ocorre de forma visível. Além disso, como a pesquisa mostra que os jogadores discriminados se saem melhor na ausência de torcedores, enquanto nenhum outro grupo se sai pior, as evidências sugerem que o assédio racial leva a uma diminuição geral da produtividade e eficiência, acrescentam. Como exemplo, Falco cita a final da Eurocopa em julho de 2021, quando a Itália se sagrou campeão sobre a Inglaterra em decisão por pênaltis. Os jogadores ingleses que não marcaram eram coincidentemente negros e sofreram uma enxurrada de ataques racistas nas redes sociais.
O tipo de estresse que passa da cabeça desses jogadores é colossal. Difícil não imaginar que isso tenha um papel importante na cabeça dele. Pode até tornar mais provável que eles percam o pênalti, gerando um ciclo muito vicioso, porque se você sabe que será vítima de abuso, você jogará pior. E no momento que você está em campo, você também já é vítima de abuso, explica a metodologia. Para chegar a essas conclusões, os pesquisadores usaram o modelo matemático a partir de dados do desempenho individual dos jogadores em cada partida. Segundo ele, o algoritmo se baseia em uma ampla gama de métricas de desempenho de medição objetiva, como número de passes, dribles, assistência e gols. O estudo também levou em conta uma ampla gama de fatores competitivos, incluindo características do jogador, efeitos fixos individuais e condições de jogos como o clima. Dados econômicos. Na opinião dos pesquisadores, os resultados são particularmente marcantes porque diz respeito a atletas de elite que são os melhores em sua profissão e costumam ter altos rendimentos, além de status social invejável. Mais investigações seriam necessárias para testar o impacto do racismo no desempenho de atletas de ligas inferiores, principalmente entre os jovens, onde se pode imaginar que os impactos da discriminação sendo ainda mais significantes e nocivos, acrescenta. A conclusão do estudo é que o racismo pode causar danos econômicos à indústria do futebol. O futebol, como outros esportes, atrai fãs de todo o mundo que buscam assistir e imitar jogadores extraordinários que atuam além do normal quando a parte significativa dos jogadores não consegue expressar todo o seu potencial. O jogo bonito torna-se menos bonito e menos atraente, conclui. Entendo o caso. O atacante Vini Júnior do Real Madrid e da seleção brasileira foi mais uma vez alvo de insultos racistas da Espanha. O jogador foi hostilizado por torcedores do Valência no estádio de Mestalla na tarde deste domingo, dia 21 do mês 5. Nas redes sociais, Vini Júnior se manifestou sobre o ocorrido. Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira, onde racismo é o normal na La Liga, campeonato espanhol. A competição acha a federação também os adversários incentivos. Lamenta muito. O campeonato, que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas, afirmou. Uma liga, uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje no Brasil a Espanha é conhecida como um país de racistas e infelizmente por tudo o que acontece a cada semana não tenho como defender, eu concordo, mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas, mesmo que longe daqui, escreveu.